Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que está sempre nos ensinando que aqueles que perseverarem até o fim colherão os frutos da justiça. Os frutos da justiça, bem como diz o salmista, no Salmos 23, o Senhor é o único bispo e bom pastor daqueles que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Aquele que nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, pelo que a sua vara e o seu cajado nos consola, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum tememos. Aquele que nos ensina que prepara uma mesa diante dos inimigos. Não há nenhuma impossibilidade, assim como tudo é possível àqueles que creem e perseveram dia após dia, na devida obediência ao seu Espírito, sendo conduzidos por aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Aquele que nos ensina: não confieis nos meros mortais, em reis, em príncipes, maldito do homem cuja confiança está nos meros mortais. Maldito do homem cujo coração deixa de estar segundo o coração de Deus. Porque só há um irmão e amigo na diversidade, aquele que está sempre conosco e jamais nos decepciona. Confundidos e envergonhados, decepcionados, aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de os justificar, porque só há um que pode justificar. Ele mesmo é aquele que diz: vós sois aqueles que justificam a si mesmo, por depositarem confiança em suas muitas mentiras, por estar sempre colocando um fundamento do qual a palavra diz que ninguém pode colocar outro fundamento. Se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, até mesmo um anjo do céu seja anátema. Assim como muitos não têm parte neste ministério, porque seguem segundo as suas heresias, sendo hipócrita por perseverarem segundo as suas, a palavra diz que iriam se reunir como mestres de ignorantes, infantis, fazendo discípulos para si. A palavra diz: não fazeis discípulos para si, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas muitos são os que seguem amotinados, fazendo a sua própria vontade, gerando discípulos para si, ao invés de ser imitadores de Cristo. A palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Assim como a palavra diz, Paulo já dizia: por acaso um pode dizer eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo? Na verdade, só há um que passou pela morte de cruz, e nos justifica, do qual nós o anunciamos em espírito e em verdade. Por isso, perseverai sempre segundo aquele que é do alto. Sejais direcionados por único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco. Pois aqueles que assim perseveram, jamais ouve voz estranha e jamais é seduzido e enganado segundo o padrão deste mundo, mas é sempre transformado por aquele que é do alto, que nos fortalece, que nos capacita. E assim permaneceis
segundo aquele que a sua graça nos basta, aquele que nos ensina. Na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa, nos capacita e nos fortalece dia após dia. E até aqui nos sustém à destra da sua justiça. O amanhã a Ele pertence e Ele é aquele que preparou até mais do que pedimos, porque fiel e verdadeiro é aquele que sempre, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, está sempre a nos fazer a sua perfeita e agradável vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.